Começou a gravação. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Esta é a aula 10 do curso de Direito Administrativo 1 aqui da PUC Campinas. Eu sou o professor Josué e nós vamos dar continuidade à matéria iniciada na aula passada sobre poderes da administração ou poderes administrativos. Nós estávamos falando de poder vincular e poder discricionário. Doutrinariamente são chamados assim de poderes, mas isso tem a ver com algo muito importante, que é a definição dos atos da administração pública. Os atos administrativos ou os atos realizados pela autoridade pública no exercício da função administrativa, eles são classificados, eles são caracterizados ou como atos vinculados ou como atos discricionários. Discricionariedade e vinculatividade são atributos da ação do administrador em casos concretos. O administrador, ao agir, claro que ele não age de maneira abstrata, a ação é sempre voltada à aplicação da lei de ofício, então não dá para imaginar o administrador agindo de maneira meramente contemplativa. A ação dele deve ser voltada a um resultado, qual seja a realização de uma finalidade pública. Ele sempre deve agir para atingir esta finalidade, ele sempre deve agir em função do interesse público, ele sempre deve agir segundo os princípios previstos no artigo 37, caput da Constituição, sejam esses princípios implícitos, sejam eles explícitos. Ok? E quando a gente fala de poderes, nós falamos isso na aula passada, nós estamos falando, na verdade, de uma característica chamada prerrogativa. O administrador público, porque está naquela função, porque ele possui autoridade para exercer aquela função, seja essa autoridade é entregue ao administrador por força de eleição, por força de nomeação para um cargo em comissão, é uma autoridade comissionada, ou passou num concurso público e por isso exerce aquela função investido, e todos os três tomam posse, o servidor público, o agente público, ele toma posse do cargo e está apto a exercer aquelas funções e tem o dever de exercer aquelas funções a partir do momento que ele toma posse daquele cargo público e entra em exercício. E só se toma posse no Brasil de três formas: ou foi eleito, ou foi nomeado por livre indicação comissionadamente por um superior, ou ele passou num concurso público. Não existe outra forma de tomar posse de cargo público ou começar as suas atividades no emprego público no Brasil. Existem funções públicas que devem ser exercidas, que são exercidas independentemente de a pessoa exercer um cargo ou exercer um emprego público. Nós vamos ver isso posteriormente, mas como se trata de coisa excepcional, vamos deixar de lado por enquanto e vamos ficar com a regra. Esta pessoa, no exercício daquele cargo, ao exercer a autoridade pública, ela exerce aquela autoridade não porque ela é uma pessoa legal, não porque ela é corintiana, porque ela não torce para o Corinthians, não porque ela seja de um partido ou de outro, ela exerce aquela função. Vocês viram isso em sociologia a partir da doutrina de Max Weber. Existe uma estrutura jurídico funcional, existe uma estrutura legal, existe uma estrutura tipicamente normativa que atribui não importa quem seja a pessoa de carne e osso ali no exercício daquela função, por estar naquele cargo, aquela pessoa é investida de determinadas prerrogativas. Quem está num determinado cargo está obrigado, pela estrutura normativa daquele Estado, a exercer as funções previstas na norma que autorizou a criação e a existência daquele cargo público. Ou seja, não importa quem seja o presidente ou a presidente da República, ou o governador ou a governadora, o prefeito ou a prefeita, não importa quem sejam os ministros ou secretários a serem indicados por esta autoridade, não importa quem seja a pessoa que vai prestar o concurso público para provimento de cargo de juiz ou de promotor ou de delegado ou de advogado da União, esta pessoa, ao ingressar no serviço público, ao tomar posse daquele cargo, não importa se é homem, se é mulher, se é corintiano ou não, esta pessoa passa a ter o dever de exercer as funções previstas, não importa quem seja que esteja naquele cargo. E se por acaso essa pessoa morrer ou se aposentar ou tirar férias, outra pessoa deverá vir
e exercer aquelas funções públicas, porque a função pública deve ser exercida, não importa quem seja a pessoa de carne e osso que esteja no exercício daquela função. E para exercer aquelas funções, a pessoa de carne e osso que está ali naquele cargo tem investido em si poderes e tem investido em si deveres, ou seja, chama prerrogativa o atributo conferido ao administrador público ou a qualquer agente público para realizar as funções impostas por sua posição jurídica, impostas pelo cargo que ocupa, e ele tem o dever de usar todos esses poderes para o exercício dessa função. O que é proibido, o que pode ser entendido até em certas situações como crime de prevaricação, é a pessoa ter os poderes, ter o dever de pôr esses poderes para funcionar, porque ele tem o dever de realizar atos administrativos e não fazer nada. A prerrogativa impõe que aquela pessoa de carne e osso no exercício daquelas funções funcione. E para funcionar, ele tem todo o poder do Estado, ele tem à sua disposição o monopólio da força física do Estado para que aquelas funções sejam exercidas independentemente da vontade e do interesse dos particulares. Ou seja, as funções públicas devem ser exercidas, quer a pessoa que está no cargo queira ou não, porque se ele está no cargo, ele não importa a vontade dele, ele tem o dever de realizar aqueles atos, lembra do princípio da impessoalidade. E não importa quem sejam as pessoas que sofrerão as consequências do exercício das funções públicas, porque a supremacia do interesse público sobre o privado impõe o exercício daquelas funções de maneira impessoal. Não importa se A ou B vão ficar tristes ou vão ficar felizes com a ação do administrador público. O administrador público, de maneira impessoal, deve agir. E para agir, ele tem o poder do Estado à sua disposição e ele deve usar esse poder caso encontre algum tipo de obstáculo no exercício de suas funções. É dever dele remover os obstáculos e funcionar adequadamente segundo a estrutura normativa. E aí, quando ele exerce a sua prerrogativa, quando ele, usando de sua prerrogativa, realiza as funções públicas, ele vai realizar essas funções por meio de ações ou por meio de atos. Nós, na vida privada, na vida civil, realizamos inúmeros atos para a vida civil. Nós realizamos quaisquer atos que der na nossa telha, se nós formos maior de idade, vacinados, etc., nós podemos fazer qualquer coisa, e essas coisas que nós fizermos serão consideradas válidas, porque dentro do direito privado, no âmbito do direito privado, nós entendemos que podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proibir, podemos negociar qualquer objeto dentro do ordenamento jurídico, não dá para negociar objetos ilícitos, quer dizer, você pode negociar, você pode comprar e vender objetos ilícitos, mas isso não tem validade no direito brasileiro. Vamos imaginar que você resolve comprar um produto contrabandeado. Contrabando, para quem não sabe, é o ilícito trazer do exterior um bem que está fora do comércio, ou seja, é crime realizar isso. Mas, de qualquer forma, você resolve comprar, você não, seu amigo resolve comprar um bem contrabandeado. E ele não você paga e ele não te entrega. Você não vai conseguir entrar com uma ação de cobrança ou ir para a justiça e exigir que ele entregue, realize a tradição do bem contrabandeado que ele te prometeu vender e você pagou e ele não te deu. É muito improvável que você consiga que o judiciário se mova para garantir a você o direito de receber um produto que é ilícito, que está fora do comércio. A forma, ela precisa ser prevista, ou pelo menos ela não pode ser proibida em lei. Os atos podem se realizar normalmente por simples tradição, no caso de entrega de bens. E nós já temos essa compreensão. E o objeto, ele sendo lícito, ele pode ser determinado ou determinável. Como que a gente sabe se um bem é determinado ou determinável? Nós vamos lá para a teoria geral das obrigações. Vocês lembram? Eu vou dar um exemplo muito bobinho, assim. Vamos lá. O Wilson que está aí já? O Wilson que chegou? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Yuski, vamos fazer uma aposta aqui. Eu aposto com você que o Corinthians, no final desse ano, cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E você aceita essa aposta, você fala que de jeito nenhum, não vai cair de jeito nenhum. E a gente aposta uma caixa de cerveja. E no final do ano, por favor, é tudo hipotético, tá? E no final do ano, o Corinthians não só não cai,
como ele vence o Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu perdi a aposta com você e sou obrigado a pagar a aposta. E eu levo para você uma caixa, e ó, pelo amor de Deus, não vem com aquele papo de achar que se eu levar uma caixa vazia, escrito cerveja na caixa, eu cumpro a minha obrigação. Não, a gente falou caixa de cerveja, somos obrigados a entender que nós estamos falando no mínimo de uma caixa com 12 latinhas ou engradado com 24 garrafas, tudo bem? Então, veja, como a gente não acertou, não definiu, eu, como devedor da obrigação, eu posso determinar aquilo que ainda estava ilíquido e ainda estava incerto. Eu sou obrigado a entregar uma caixa de cerveja e eu entrego ao final da aposta, ou seja, chegou o momento de verificar que não cai, assim, o que a gente apostou não aconteceu, eu perdi, eu tenho que entregar uma caixa de cerveja. E eu entrego para você uma caixa com, sei lá, 24 latas de cerveja, e é a cerveja, aquela cerveja que o pessoal da faculdade não tem coragem nem de levar para o churrasco da turma, de tão ruim que é aquela cerveja. Mas está escrito na lata assim, cerveja. Né? Você tem que acreditar que o que está lá dentro é alguma coisa parecida com cerveja. Como está gravando, eu não posso falar nomes de marca, mas pensa naquela marca que é assim, aquela cerveja genericona mesmo, que você não tem coragem nem de levar para churrasco, você não tem coragem nem de temperar a carne com ela. Pergunta, Yuski, eu cumpri a minha obrigação? A gente não especificou, então, assim, Exatamente. Estava indeterminado, ou seja, a gente sabia o que tinha que pagar, e eu paguei, eu cumpri minha obrigação, eu levei lá e entreguei para você aquilo que era devido. Como o objeto era certo, mas ele era determinável, ele não era determinado. E nós podemos perfeitamente entender que os objetos podem ser identificados posteriormente. Segundo o direito civil, lá na teoria geral das obrigações, é o devedor quem tem a prerrogativa, que tem, assim, que tem o direito jurídico, o sistema normativo confere ao devedor a prerrogativa, o direito, vamos dizer assim, de determinar o objeto que estava indeterminado. Se o credor quiser receber algo líquido e certo, ele tem que definir isso o máximo possível no contrato. Do contrário, se ficar indeterminado, se ainda houver alguma possibilidade de determinação daquilo, quem vai fazer isso sempre é o devedor. Está no Código Civil, é a forma como nós agimos. No direito público, existem atos que são determináveis. E não é o cidadão quem tem a prerrogativa de completar esse elemento, essa identificação. Quem tem essa prerrogativa é o administrador público. No direito público, se o objeto não vier plenamente determinado pela lei, quem tem a prerrogativa de completar a definição do objeto é o administrador público, nunca nós, mas o administrador. Não sei se eu me fiz entender, mas é para mostrar que o administrador público, ele sempre tem que exercer a função pública prevista na lei, mas em algumas situações, a lei confere ao administrador a prerrogativa, a possibilidade de completar o comando normativo. Isso, quando acontece, está definido na lei. E esta é basicamente a distinção necessária para nós entendermos o que é discricionariedade e o que é vinculatividade. Eu vou compartilhar a tela, e acho que vocês lembram da lousa da semana passada. Eu estou tentando achar. Vocês conseguem ver a lousa da aula passada? Vocês estão vendo bem? Sim. Beleza. A gente falou na aula passada sobre ato administrativo, que é o nome dado às ações a serem realizadas pelo administrador. As funções públicas são exercidas por meio de pessoas, na função de administradores públicos, e esse administrador deve realizar atos administrativos. O ato administrativo é análogo ao ato jurídico. Na verdade, o ato administrativo nós podemos entender como uma espécie do gênero ato jurídico. E lá o ato jurídico possui 3 elementos, que nós já sabemos. E veja, os elementos do ato jurídico civil, na verdade, são condições de validade. Porque se você realiza o ato civil
e aquele ato aconteceu, pode ser que ele venha a ser questionado juridicamente, ele pode vir a ser invalidado juridicamente, caso o juiz identifique que não havia naquele ato jurídico específico capacidade do agente, forma estava defesa em lei e o objeto era ilícito, era incerto, ou não era determinável de forma alguma. Então, se você não tem nenhum desses três elementos, não há ato válido e a situação volta a ser exatamente como era antes da realização daquele ato, porque o ordenamento jurídico não o valida. Se ele não tem validade, é como se ele não tivesse existido. Ele aconteceu, é mais assim, para entender o que é validade, é mais ou menos aquele gol que ao final é anulado. Todo mundo viu a bola entrar no gol, metade do estádio gritou gol, mas o juiz veio depois, sei lá se pelo VAR ou por algum motivo, falou assim, olha, não valeu. Mas todo mundo viu o gol acontecer, mas alguma coisa foi fora da regra, aquele gol foi realizado de maneira ilícita, fora das regras do jogo, e por isso aquele gol não foi considerado válido. Todo mundo viu a bola entrar, mas ele não foi considerado. Voltou à situação anterior como se aquele gol não tivesse jamais acontecido, e no final das contas o outro time ganha. É muito fácil de entender o que é validade. As coisas acontecem, e após elas são discutidas e se verifica por uma decisão judicial que aquele ato é inválido porque não possuía um elemento que o integra ao ordenamento jurídico. Só que no ato administrativo, nós temos mais dois pressupostos ou requisitos de validade, que são motivo e finalidade. Na verdade, todo ato que você realiza na sua vida, quando você quiser fazer qualquer coisa, você sempre vai planejar o que... Vou melhorar isso. Mesmo que, às vezes, inconscientemente, você realiza atos com algum motivo. Freud explica, ou de repente nem Freud explica, mas todos os atos, todas as nossas ações na nossa vida são baseadas, têm fundamento em alguma coisa que, às vezes, a gente nem tem consciência disso. Nós queremos fazer alguma coisa, nós temos vontade de fazer alguma coisa, nós temos interesse de fazer alguma coisa, nós planejamos fazer alguma coisa e aquela coisa é realizada porque nós a planejamos, porque nós a quisemos, porque nós temos interesse nisso, porque aquilo faz parte de um projeto de vida ou porque aquilo é feito para agradar, é feito segundo o projeto dos pais da gente, etc. Ou seja, sempre tem um fundamento, sempre tem um porquê nós agimos na nossa vida. No direito privado, o ato vai ser válido e será considerado válido, continuará válido, independentemente das intenções do agente. Se você faz alguma coisa com segundas intenções, se você faz alguma coisa pensando em, sei lá, é uma maquinação doida da sua cabeça que você faz alguma coisa, por exemplo, você quer entregar flores para alguém, mas você sabe que aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa tem alergia a determinada flor e você compra um buquê de flores e entrega para ela e fala assim, olha, isso aqui é para expressar a minha admiração por você, muito obrigado. Você, na verdade, fez aquilo querendo que a pessoa se exploda em alergia, certo? Mas ninguém vai poder dizer que você fez aquilo você pode simplesmente, eu não sabia, meu Deus do céu, coisa e tal. Veja, não dá para anular a venda que fizeram para você do buquê de flores. Gente, perdão, buquê é sempre de flores, né? Foi pleonasmo agora. E ninguém vai poder impedir a entrega, ou vai dizer que é inválida, a entrega das flores para determinada pessoa. A intenção foi horrível, o motivo foi horrível, mas esse motivo não invalida. Se por acaso você quer, assim, pelos motivos mais inconfessáveis do mundo fazer alguma coisa, aquilo que você fizer vai ser considerado válido, porque as suas intenções não têm nada a ver com a validade ou a invalidade do ato realizado. No direito administrativo, no direito público, o administrador público está condenado, vamos dizer assim, a realizar os seus atos sempre justificando, sempre motivando. Veja, todo ato tem motivo. Só que no direito público, esse motivo precisa estar previsto na legislação. Se o administrador público realiza um ato sem motivo, é mais ou menos a mesma coisa que você entrar com uma petição inicial sem causa de pedir.
Você entra com a petição inicial, o protocolo recebe, a petição inicial é distribuída para algum juiz, mas o juiz, quando recebe, qualquer juiz que receber, ou o estagiário dele, a estagiária dela, vai dizer assim, olha, como sua petição inicial não tem causa de pedir, falta uma condição da ação, esse processo está extinto sem resolução de mérito, simplesmente porque faltou um elemento que é fundamental na sua petição. Do mesmo jeito que uma sentença que condena um réu ou que absolve um réu, e nessa sentença não diz por que o réu foi absolvido ou foi sentenciado de maneira a ser condenado, esta sentença também é nula, ela é inválida porque falta um elemento essencial, um requisito de validade, qual seja a explicitação do motivo. E aí tem uma outra questão importante, né? Teve eu não vou usar esse exemplo para vocês ficarem felizes porque aconteceu desse jeito ou tristes porque aconteceu do jeito que vocês não queriam. Eu vou apenas dar um exemplo. Vamos imaginar que um processo judicial acontece e o juiz condena o réu por um motivo. A sentença é considerada válida, ela é confirmada pelo Tribunal Superior, só que posteriormente se identifica que aquela sentença ela foi dada por um pressuposto, aliás, é um pressuposto de validade, não é nem condição da ação, é pressuposto. O juiz ele era suspeito, o juiz não era imparcial. Vocês podem lembrar, eu ouvi isso hoje de manhã, vocês podem lembrar de Dante Alighieri, que foi condenado à morte por um juiz totalmente parcial. Dante Alighieri, o grande poeta fiorentino. A partir do momento que o ordenamento jurídico considera que o juiz que julgou era parcial, tudo aquilo que aconteceu, os próprios fundamentos dados na sentença, tanto para condenar quanto para absolver, passam a ser eivados de suspeita. Ou seja, o processo não pode se estabelecer porque falta um elemento que lhe é ou que lhe deveria ser inerente, por isso que deve acontecer tudo de novo. Isso, assim, você goste ou não do que aconteceu, eu não estou preocupado se você está soltando rojões ou se você está querendo soltar rojão na cara de quem tomou essa decisão. O ponto é, existe uma estrutura normativa que deve ser respeitada e deve ser formalmente levada a cabo. Se por acaso falta algum desses elementos, não há consolidação normativa daquela situação, e por não haver essa consolidação normativa, a declaração de nulidade é algo que se impõe. No caso específico que nós estamos tratando agora, é sempre preciso apresentar o motivo. Onde no ordenamento jurídico há fundamento para o administrador realizar o seu ato. Se não houver, não há o cumprimento do princípio da estrita legalidade. O administrador só pode agir se a lei assim o lhe determinar. Nós podemos, no direito privado, fazer tudo que a lei não nos proíbe, e nós não temos que dar satisfação para ninguém. Se não há proibição legal, nós estamos livres para realizar qualquer ato, e o ato será declarado válido ao final, porque não há proibição daquela ação que nós achamos por bem realizar. Já o administrador é obrigado a dizer sempre por que realizou aquilo. Aliás, isso está previsto no artigo 50, eu acho que já falei isso para vocês, aliás, melhorando isso, todo ato administrativo possui motivo. Todo ato administrativo possui motivo. Aliás, todo ato possui motivo. Nós sempre temos um motivo para fazer as coisas. Porém, na administração pública, esse motivo precisa ser expresso ao dever de motivação, informar por que o ato é realizado, e quando se informa qual é o ato, qual o motivo da realização desse ato, o administrador público fica vinculado a esse motivo, ou fica obrigado a cumprir isso segundo a teoria dos motivos determinantes. Nós vamos tratar disso mais para frente. Mas como o motivo dado foi um e não outro, aquele ato deve ser interpretado, deve ser entendido segundo o motivo dado. E se por acaso aquele motivo é falso ou aquele motivo é inexistente, nós estamos diante de uma situação de nulidade da ação do administrador, porque ele, vamos dizer assim, mentiu com relação ao motivo que ele expôs. E por isso que no direito público, segundas intenções são capazes de, sem dúvida alguma, anular e invalidar o ato realizado.
Bom, motivo é porque o ato é realizado, e aí nós estamos falando de fundamento jurídico, ou seja, qual é a norma, e o fundamento fático é a interpretação da situação. Então nós temos que fazer um enquadramento normativo, a subsunção do fato à norma, para identificar como aquela lei vai ser aplicada de ofício pelo administrador público no caso concreto. E aí é preciso que o administrador sempre diga por que fez. Se ele não fizer isso, nós estamos diante de um ato autoritário, nós estamos de um ato fora do ordenamento jurídico. Fazer um ato simplesmente porque ele quis, ou fazer um ato sem que ele diga para nós por que ele fez, isto é de uma nulidade flagrante. E nós podemos atacar, nós podemos desafiar uma decisão dessa, por exemplo, por meio de habeas corpus, por meio de mandado de segurança, por meio de ação popular, por meio, se for Ministério Público ou associação, por meio de ação civil pública. E nós temos o outro elemento, chamado finalidade, que sempre tem a ver com a busca do atingimento de uma finalidade ou de um interesse público. Se não houver um interesse público a ser atingido, e melhor ainda, se não houver interesse público direcionando a realização daquele ato, há, sem dúvida alguma, o que nós chamamos de desvio de finalidade, e isso é objeto de improbidade administrativa. O ato administrativo, portanto, possui esses 5 elementos, e aqui eu dividi, não se costuma dizer, colocar os atos, os elementos nessa ordem, mas é o que eu vou fazer para uma questão didática para a aula de hoje. Então, os 5 elementos ou requisitos de validade são competência, forma, finalidade, motivo e objeto. A gente estudou já capacidade do agente, competência, forma e objeto, finalidade e motivo. Eu mudei aqui a ordem das coisas por uma questão importante. Quando nós falarmos de competência, a competência, artigo 11 da Lei 9784, ela é inderrogável. Ela não, o administrador que recebe competência para fazer as suas funções jamais poderá dizer, isso não é problema meu, eu não vou resolver isso. No judiciário seria tão ridículo isso que eu falei quanto um juiz receber um processo, eu decido não decidir neste caso. O juiz não possui a possibilidade de não julgar. Todo processo levado a um juiz importa que aquele juiz, por princípio do juiz natural, apresente uma decisão resolutiva ou uma decisão final não resolutiva de mérito. O juiz está condenado a dar uma decisão final, uma decisão terminativa para aquele processo que chegou para ele. Pode ser até uma decisão do tipo, extingo o processo por falta de andamento processual pelo autor, extingo o processo porque ele não emendou a inicial, o juiz está obrigado a dar sentença naquele processo. Ele não tem como decido não sentenciar. Isso simplesmente está fora das atribuições do juiz. Ele está condenado a realizar a atribuição dele. Ele tem que funcionar como juiz e qualquer que seja o juiz, ele tem que dar uma decisão naquele caso. O administrador público é basicamente a mesma coisa. Se a lei confere a ele competência para realizar certos atos de aplicação da lei de ofício, ele está, enquanto estiver naquela posição de administrador público, ele está obrigado a funcionar conforme a lei determinou o exercício de sua competência. Ele é competente para exercer certas funções e aquelas funções devem acontecer todos os dias que ele der expediente. Ele está obrigado a realizar aquelas funções, ele não tem a possibilidade de, hoje eu decido não administrar, hoje eu não vou aplicar a lei de ofício não, hoje eu não vou trabalhar. Isso simplesmente é ilícito. Ele não tem a possibilidade de, não vou fazer, não vou passar para o outro, não tem jeito. A função é daquele administrador, ele não tem a possibilidade jurídica de não funcionar. O único jeito dele não funcionar é pedindo licença, pedindo afastamento, pedindo demissão, pedindo exoneração, desculpa. Não existe pedido de demissão. Ele, não quero mais, estou indo embora, vou vender coco na praia, eu cansei dessa vida. Tudo bem, mas enquanto você não sair, enquanto você estiver lá, é sua função agir exatamente conforme as atribuições que lhe foram determinadas por lei. Ou seja, a competência
não se sabe exatamente qual é o tamanho dessa competência, qual a dimensão dessa competência, mas o administrador não tem possibilidade de modificar a própria competência. Ele não tem a possibilidade de decidir qual é a parte da competência que ele vai realizar ao longo da carreira. Ele é obrigado a decidir tudo o que vier à sua frente dentro do seu escopo de competência. Vamos imaginar o seguinte: você é prefeito da tua cidade e chega uma questão envolvendo outra cidade, uma situação que acontece no outro município. É claro que aquilo não é da sua competência, mas se aquilo acontecer dentro do território do seu município, passa a ser obrigação, dever seu, tomar alguma atitude para resolver aquilo. Ah, mas eu acho melhor não fazer, etc. Não existe essa questão de achei melhor, não há como o administrador decidir não agir. Isso é uma afronta ao elemento da competência, ele tem o dever de fazer aquilo que a lei mandou que ele fizesse. Não há nenhuma possibilidade do administrador complementar ou contrariar aquilo que está dado pela lei. O que eu estou dizendo para vocês é que a competência deve ser o elemento do ato administrativo que sempre está presente na lei e sempre, portanto, é um critério ou um elemento vinculado. Guardem esse termo. O próximo item é a forma. A forma, com base no princípio da estrita legalidade, é dado pela lei. A forma de realizar os atos administrativos também é dado pela legislação. O administrador não possui nenhuma possibilidade jurídica de achar melhor fazer o ato administrativo do seu jeito, em vez de fazer do jeito que a lei determinou. A forma do ato administrativo, não estou dizendo assim o formalismo, tá? O estilo de escrita do ato, o formulário, o timbre que vai no documento, eu não disse isso. A forma de realizar aquele ato, o ato tem um conteúdo e aquele conteúdo deve ser expresso de alguma forma. Esta forma é prevista na legislação e é exatamente esta a forma que deve ser utilizada pelo administrador público no exercício dos seus atos. Nós, no direito privado, podemos agir desde que a forma não seja imposta em casos concretos para nós pela lei. Por exemplo, se você quiser comprar e vender uma casa, um imóvel, você está obrigado a utilizar a forma da escritura translativa do tabelionato de notas. Não há possibilidade jurídica de fazer uma compra e venda válida para o ordenamento jurídico que não seja por meio de escritura. Se não for por escritura, você não consegue transferir a propriedade do imóvel para outra pessoa. O comprador não será proprietário, gastou dinheiro, mas não adquiriu a propriedade. Segundo o ordenamento jurídico, aquela venda e compra pode até ser considerada inválida e o comprador vai ter que ir atrás depois de reaver o seu dinheiro, porque não obteve a propriedade do imóvel. Veja, aconteceu a situação, né? Houve gol, mas não valeu. E por causa disso a forma determinou a ausência de utilização da forma prescrita, causou a nulidade do ato. No direito público, todos os atos têm forma prevista em lei e o administrador não tem como, ou não, assim, é ilícito que ele mude a forma de realização dos atos, porque a forma de realização dos atos já está previsto, geralmente na mesma lei que deu competência para o administrador público realizar o ato daquela forma, ok? O próximo item é a finalidade. E a finalidade também tem alguma coisa a ver de uma forma muito forte com a estrita legalidade e também com a impessoalidade. A finalidade, ela é sempre a busca, sempre a consecução, sempre a promoção de um interesse público. E esse interesse público, ele é previsto na lei, porque se não estiver previsto na lei, num Estado democrático de direito, que promove direitos ou deveres por lei, artigo 5º, não vou me lembrar o inciso, nós não fazemos nada ou deixamos de fazer senão em virtude de lei. Se a finalidade pública do ato não estiver prevista na lei, podemos entender que aquilo não é uma finalidade pública. E quando o administrador age, ele age visando ao interesse público. Uma coisa interessante, realizar um ato, por exemplo, fazer uma construção no hospital, claro que tem a ver com o interesse público, nós estamos pensando na promoção do direito à saúde.
fazer no lugar de um hospital, fazer uma escola, né? Construir um prédio que ia ser um hospital, aí o administrador achou melhor não fazer o hospital, fazer uma escola. Veja, continua havendo um interesse público na construção daquele prédio. Está gastando dinheiro público para comprar o imóvel, para contratar uma empreiteira para fazer a construção, para fazer aquele prédio é levantado, e quando vai comprar o material de hospital, comprar macas, comprar estrutura para montar o hospital, troca o governo, o novo administrador resolve transformar aquele prédio numa escola. Veja, o interesse público ainda existe, mas é outro interesse público. Quem aprovou aquele hospital, muito provavelmente, foi o ministro ou o secretário da Saúde. Aí, de repente, vem o ministro da Saúde e fala assim, olha, eu vou transformar isso em escola. O ministro da Saúde não tem competência para construir escolas ou para pedir a construção de escolas. Ele tem competência para pedir construção de hospitais. E ainda que hospitais sejam muito mais caros que escola, o problema não é o custo, o problema é o interesse público envolvido. Nada impede que o prefeito, o governador ou o presidente da República resolva transformar aquele prédio não mais em hospital, mas em escola. É uma autoridade superior que faz isso. Veja, continua tendo interesse. Mas quando houve a autorização para realizar a construção, a autorização prevista era visando a finalidade de interesse do direito à saúde. A partir do momento que aquele direito à saúde ele é desviado para um outro interesse, aquela autoridade que promoveu aquela construção, ela recebeu da lei uma autorização do legislativo para fazer aquela construção, para realizar um ato voltado à saúde e não uma outra finalidade qualquer. Vamos imaginar que aquele prédio resolve ser transformado. Vamos dar um exemplo pior. Em vez de virar de hospital virar uma escola, aquilo vai ser a casa de veraneio do prefeito. Gente, casa de veraneio do prefeito não tem interesse público nenhum. Houve um desvio completo de finalidade, de uma finalidade pública para uma finalidade privada. Gastou-se dinheiro público para depois beneficiar de maneira pessoal o dirigente daquele município. É claro que isso é completamente ilícito. O desvio de finalidade não deve acontecer em hipótese alguma. E a previsão da finalidade sempre é dada pela lei. A finalidade pública está na lei, assim como a competência e a forma. Esses três elementos do ato administrativo sempre têm natureza vinculada. O que significa isso? O administrador público está condenado, está obrigado, em todas as circunstâncias, a cumprir aqueles elementos, aqueles comandos que já estão completos, já estão previstos integralmente na lei. O administrador público ele tem competência dada pela lei para exercer determinadas funções. Ele tem, os atos que ele realiza têm uma forma que já vem previstos pela lei. E a finalidade dos seus atos já estão previstos pela lei. Ele não tem como alterar a finalidade dos seus atos. Aquela finalidade já está dada pela lei que manda que ele realize os atos de aplicação daquela lei de ofício. Porém, nós temos outros dois elementos. E aí nós temos o elemento motivo e o elemento objeto. Nesses dois casos aqui, motivo e objeto, nós temos situação que pode variar. Nós temos duas possibilidades em cada um desses elementos. O motivo, ele pode vir, o fundamento o jurídico pode vir completamente da lei. Vou dar um exemplo muito bobo. Em caso de estacionar o carro em cima da calçada, a autoridade de trânsito deverá multar o infrator porque estacionou em local proibido. Se você estiver dirigindo a mais de 120 km por hora numa estrada cujo limite de velocidade é 120 km por hora, a autoridade de trânsito tem o dever de te multar, porque você excedeu o limite de velocidade. Se você não puser o cinto de segurança para utilizar, para você sair dirigindo, ou se você estiver num carro sem usar o cinto de segurança, o proprietário daquele veículo ou o condutor daquele veículo é responsável por tomar uma multa porque o passageiro estava sem cinto de segurança. O administrador público, o fiscal de trânsito, vendo qualquer uma dessas situações, ele está obrigado a dizer o seguinte: olha, você tomou uma multa porque cometeu uma infração de trânsito, ou seja, esta aqui. O administrador público não tem muita
muita opção, não tem muita margem de manobra para não multar, porque afinal de contas, qual foi a parte do deve multar quem fizer uma infração que você não entendeu que está lá na lei? A lei, de maneira vinculada, disse administrador, toda vez que você encontrar uma situação como esta, você está vinculado a expor este motivo, este fundamento, realizar o enquadramento normativo e aplicar a consequência. Aplique a lei de ofício de maneira vinculada. Porém, existem certas situações em que o motivo não está dado completamente pela lei. E nós temos uma situação que é a famosa situação dos conceitos jurídicos indeterminados. A lei possui certo conceito ou certa definição que não é fechadinha. A definição está aberta. E o exemplo clássico aqui é o comandante do destacamento responsável pela segurança dos envolvidos numa manifestação pública deverá dissolver a manifestação em caso de tumulto. A grande pergunta é: o que é um tumulto? O que é? Aliás, ele dissolveu a manifestação. Em que momento a manifestação começou a ficar tumultuada para o administrador público entender que naquele momento, não era tumulto, não é tumulto, não é tumulto, agora é tumulto, agora eu vou dissolver. Em que momento ele chegou a essa conclusão? O que precisou acontecer para o administrador público? Agora sim é tumulto, agora sim é baderna, agora sim eu tenho que resolver essa situação. Veja, nós temos algumas situações que elas não são 0 ou 1. Nós temos algumas situações em que há uma gradação e o administrador recebe da legislação a prerrogativa de decidir em que momento aquilo acontece. Vamos dar um outro exemplo. Vamos imaginar que o administrador ele tenha que aplicar. Bom, não, vai ser complicado. Lembrei. Acho que esse aqui é o melhor de todos. Muitas vezes o administrador é convocado pela lei, é chamado pela lei para estabelecer os critérios pelos quais ele vai realizar um ato administrativo. Todas as vezes que vocês, aos 18 anos de idade, todos podem pedir a licença para conduzir veículos automotores, as carteiras nacional de habilitação. Mas não basta ter 18 anos para poder dirigir, é preciso passar por uma determinada avaliação feita por autoescolas, na forma do que foi determinado por ato normativo do Conselho Nacional de Trânsito. E todos vocês que estão estudando um curso de Direito, eu imagino, eu acho, eu tenho a ideia de que todos vocês, ao final do curso, ingressarão com seus pedidos de licença para advogar junto à Ordem dos Advogados do Brasil. A lei não diz assim, todo maior de 18 anos tem direito subjetivo à carteira nacional de habilitação, ou todo bacharel em direito tem direito subjetivo à licença da Ordem dos Advogados do Brasil para ingressar na ordem e se qualificar como advogado, e assim ter capacidade postulatória. Veja, o que é direito subjetivo? Direito subjetivo é algo que o ordenamento jurídico confere ao particular, confere ao sujeito de direito, melhor dizendo, a pessoa física ou jurídica. Veja, a lei te concede certos direitos e se por acaso a lei determinar a outra parte um dever contraposto na mesma medida, há um direito subjetivo de receber aquele bem da vida de quem tem o dever. Mas onde está escrito que o Conselho Nacional de Trânsito tem o dever contraposto de, ao fazer 18 anos, de entregar uma carteira nacional de habilitação? Onde está escrito que a OAB, assim que você se formar na faculdade de Direito, tem o dever de te entregar uma carteira de advogado? Onde está escrito na lei que você tem esse direito subjetivo? Onde está lá dizendo que você tem o direito de exercer a profissão de advogado, tão logo você se forme? Pois é, não está. A lei não dá para ninguém esse direito.
A lei, ao contrário, diz administrador público, no caso do Conselho de Trânsito, e OAB, no caso da carteirinha para advogar, está escrito assim: você tem o dever, Conselho de Trânsito, OAB, você tem o dever de determinar a forma de obter a carteira de habilitação, a forma de obter a carteira de advogado. Então, o que faz o Conselho Nacional de Trânsito e o que faz a OAB? Baixam o chamado ato normativo. E esse ato normativo é feito dentro da lei, é óbvio, mas não é o critério ali estabelecido, não é dado pela lei. E o Conselho Nacional de Trânsito decide que, se você quiser ser um motorista de carro, de moto, de caminhão, você tem que cumprir determinados requisitos. E se você quiser ser advogado, você tem que cumprir determinados requisitos, além de ter 18 anos, além de ser formado em direito. E se você cumprir esses requisitos previstos pelo ato normativo, você aí sim terá o direito de exigir a sua carteira de habilitação e exigir a sua carteira de advogado. Se por acaso, veja, esses critérios eles podem ser alterados plenamente. Quando eu, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, obtive minha carteira nacional de habilitação, a prova para dirigir, havia uma prova prática, era obrigado a pegar um carro com um instrutor ao lado e um examinador ao lado, e ele dá nota para tudo que a gente faz. Haviam certas provas práticas que hoje não são mais exigidas. Do mesmo jeito, no caso da Ordem dos Advogados. No longínquo ano de 1994, quando eu realizei o exame de ordem, havia no ato normativo da Ordem dos Advogados do Brasil, havia um exame que era um exame de questões objetivas, acho que eram 100 questões, e em seguida havia uma prova de escrita, haviam 5 questões, ou de direito civil, ou penal, ou trabalhista, eram as 3 únicas áreas que havia possibilidade de escolha para direcionamento do exame. Há uma prova de petição, não me lembro agora se era fazer petição inicial, ou fazer as razões de um recurso, e após esta fase, havia também uma fase de arguição oral, onde por 10, 15 minutos o candidato a se tornar advogado era obrigado, pela prova, a fazer era uma prova de sustentação oral perante um tribunal e depois ficar disponível à banca, formada por 3 advogados, para responder às mais variadas questões apresentadas, geralmente relacionadas ao que foi arguido, mas nada impedia a banca de fazer perguntas sobre outros assuntos correlatos. Não existe mais o exame desse jeito, mas ainda assim existe o dever de fazer exame, ou seja, pode acontecer perfeitamente da OAB alterar os critérios, pode perfeitamente o administrador público alterar os critérios para a realização da sua norma. Vou dar um outro exemplo. Todo aquele que quiser construir, veja, vamos imaginar que você é proprietário de um imóvel, de um terreno na sua cidade, aí onde você mora. E você tem, como a propriedade é sua, como o imóvel é seu, você tem o direito de construir uma casa ali, você tem o direito de construir o que você quiser na sua terra, no seu imóvel, porque afinal de contas o imóvel é seu, certo? Quase. Se o imóvel for urbano, existe uma quantidade enorme de restrições ou limitações administrativas, de posturas municipais que devem ser levadas em conta para você construir o imóvel e não sofrer um embargo de obra e nem sofrer uma demolição total ou parcial do imóvel. Porque dentro de uma área urbana, o proprietário precisa construir o imóvel de maneira para que ele seja considerado regular, segundo as normas de planejamento da prefeitura previstas na Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano. Ou seja, se você construir sem adequação a essas normas, é provável que você tenha problemas no futuro. Para que isso não dê problema, o que acontece? Você vai até a prefeitura e lá há uma série de atos normativos pelos quais você, o seu engenheiro, o seu arquiteto, poderão verificar quais são os critérios pelos quais a prefeitura concede alvará
para construir e aprova a construção sem problema algum. Ou seja, existem critérios pré-definidos para que haja construção. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para cidades pequenas ou mesmo ir para o centro de cidades grandes e vocês conseguem encontrar, acho que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que é legal, não sei se vocês estão enxergando o que eu estou escrevendo aqui. Vocês estão me vendo entrar na internet ou não? Sim, estamos sim. Beleza, vocês estão vendo essa foto aqui? Está escrito aqui, casa sem recuo, delimitar espaço público e privado em Curitiba. Eu vou pegar uma... essa aqui é melhor ainda. Ótimo. Gente, não sei se vocês estão vendo, aqui tem uma calçada e a casa é construída diretamente na calçada, sem o chamado recuo. Se vocês, por acaso, pegarem casas mais novas, vocês vão ver... não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. Veja, aqui está a calçada e a casa deve ser construída com o chamado recuo. Atualmente, por exemplo, na cidade de Campinas ou em qualquer cidade, existem normas municipais que obrigam o proprietário a não construir antes de 5 metros aqui da calçada para dentro da sua propriedade. Veja, a casa é sua, a propriedade é sua, o terreno é seu, você pode fazer o que você quiser lá dentro, pode fazer o que você quiser lá dentro, mas você tem leis que te obrigam a fazer de um jeito ou de outro. Você vai construir, mas para você construir não ter problema, você precisa hoje construir com recuo. Aqui você pode até colocar uma grade, um muro, mas está proibido de construir diretamente como no passado. Eu me lembro da casa da minha avó, na cidade de Jaú, em que a casa era mais ou menos assim, com a diferença que a rua, a calçada já era aqui, a rua já estava aqui, as pessoas passavam por aqui porque andavam, e a janela do quarto da minha avó, a janela abria para fora. Então havia a possibilidade ela tinha que abrir a janela com cuidado, porque se estivesse passando alguém, podia tomar uma janelada na cara. Hoje não é mais possível a pessoa abrir a porta e já sair. Assim, essa forma de construção antiga não é mais permitida, mas todas as casas que foram construídas por força do ato jurídico perfeito, por força do direito adquirido, não podem ser demolidas para se adequar às novas construções. Mas é proibido hoje, por leis municipais, que a construção seja desta forma. A construção tem que levar em conta o chamado recuo, porque há leis que assim determinam. E essas leis, elas acabam sendo alteradas ao longo do tempo, o legislador é completamente livre para fazer isso, e existem certas normas de construção, existem certos como fazer o pedido, como pedir autorização, como verificar isso, e tudo isso tem certos critérios, há certos formulários a serem realizados junto à prefeitura, ou seja, você tem leis que te autorizam a construir, mas para você construir e não ter problema algum, para você obter o alvará, para você obter a licença para a construção, existem certos procedimentos internos que você precisa ir à prefeitura e verificar quais são. E dependendo da situação, pode acontecer que mudou o prefeito, mudou o secretário de planejamento urbano, e as regras para obter o alvará de construção podem ter sido alterados simplesmente porque o administrador assim decidiu. A lei confere ao administrador esta prerrogativa. Então, veja, nós temos aqui fundamentos de fato de direito no motivo, e como exemplo dou para vocês a causa de pedido próximo e remota lá da petição inicial, ou o elemento fundamento da sentença. Na verdade, o motivo é a justificativa pela qual um ato é realizado, um pedido é feito, a sentença é prolatada. Objeto, o que é o ato? Né? É autorizado por lei, lícito, determinado ou determinável, precisa ser liquidado, acertado e assim exigível no caso de indeterminado. Bom, o motivo, ele pode possuir conceitos indeterminados, ou a lei pode, de uma vez, falar o seguinte, olha, como é que vai haver o enquadramento dos fatos à norma? Administrador, decida. Quando vai realizar o enquadramento? Como vocês lembram, como tem a ver com modo, lá na teoria das obrigações, e quando tem a ver com... não é o tempo que a gente fala, né? Quando, desculpa, é o tempo, e como é
condição, que são, condições da ação. O como e o quando tem a ver com razões de. Eu vou mudar aqui quando e como, para a gente usar a expressão na ordem que ela é utilizada. Conveniência e oportunidade. Não, é como e quando mesmo. Gente, vocês me perdoam o tic-teco, tá bom? Tá gravando, então eu peço a todos me perdoem pelo tic-teco aqui. Como tem a ver com conveniência? Quando tem a ver com oportunidade? Quando é que o administrador vai fazer? Quando é oportuno? Em que momento isso deve acontecer? Como isso deve ser feito? É conveniente realizar essa ação? Isto aqui tem a ver com discricionariedade. Tem a ver com juízo de valor atribuído ao administrador público. Discricionariedade sempre está dentro da lei. Lei confere certa autonomia ao administrador. Não tem a ver com liberdade nem com vontade do administrador. Muitas vezes a gente escreve: a discricionariedade é uma liberdade, a discricionariedade tem fundamento na vontade do administrador. Embora a gente escreva isso, nós precisamos precisa ser muito claro para todos nós que eu vou olhar um pouco, sei lá, de repente vocês olham um pouquinho para mim agora. A discricionariedade tem a ver com uma margem de autonomia ou uma margem que a autoridade do administrador fica mais livre, mas não tem a ver com liberdade. O administrador, ele não tem liberdade, ele está condenado a exercer as funções para as quais ele recebeu a atribuição. Ele está, entre aspas, condenado a cumprir a sua competência, a exercer a sua competência na forma da lei. Só que a lei, às vezes, confere àquele administrador autonomia para decidir se é melhor fazer daquele jeito ou se é melhor fazer de outro jeito. A lei não dá a ele autonomia de não fazer de jeito nenhum. Se a lei diz que ele tem competência para fazer alguma coisa, ele é obrigado a fazer. E, às vezes, a lei fala assim: olha, você tem uma margem aqui, dentro dessas 4 linhas, você pode decidir o que é melhor fazer de um jeito ou de outro. O árbitro do jogo de futebol, muitas vezes tem a liberdade, que não é liberdade, ele tem a autonomia, né? Ele tem o juízo de valor de entender que se um lance ele deve ser interrompido como falta, ou se o time que sofreu a falta levou vantagem naquele lance e pode continuar o jogo naquele momento. Pode acontecer desse jeito? Sem dúvida alguma. Ele tem completa autonomia para fazer de um jeito ou de outro. E ninguém vai poder dizer que o juiz foi ladrão porque ele não deu a falta, mas deu vantagem, ou ele deu vantagem, mas devia ter dado falta. Ele tem essas duas possibilidades e é ele que decide, naquela situação concreta, qual era a melhor coisa a fazer. Ele pode errar, ele pode se arrepender daquilo, até pode, mas ele possuía essa chance de decidir de um jeito ou de outro, e isso é dado a ele pela lei. Não é ilegal decidir discricionariamente. A discricionariedade tem a ver com a autonomia do administrador dentro da lei. O que significa que a discricionariedade sempre está submetida à estrita legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência. Qualquer discricionariedade fora da lei, qualquer discricionariedade pessoal, qualquer discricionariedade imoral, sem dúvida alguma, tem a ver com uma ilegalidade, e aquele ato deve ser considerado nulo de pleno direito, porque ali não tinha nada de discricionário, ali tinha uma situação autoritária, ali tinha uma situação ilícita, ali tinha uma situação que deve ser corrigida pelo ordenamento jurídico, seja pelo superior hierárquico do administrador, seja pelo judiciário, ok? Então, nós podemos, depois de 1 hora falando sobre isso, nós podemos voltar aqui para o nosso roteiro, no item 2,
e falar o que está escrito aqui como poder vinculado e como poder discricionário. Oi? Pode voltar para a lousa rapidinho, por favor? Só para eu ver uma coisa. Desculpa, eu não consegui te entender. Podia repetir? O senhor pode voltar na lousa, por favor? Só para eu ver uma coisa que eu perdi? Eu posso. Obrigada. Rapidinho. O que você quer que eu repita aqui? Só queria ver alguma coisa? Eu só queria ver, eu estava terminando de copiar quando o senhor trocou. Pronto, obrigada. Olha, mas assim, uma coisa que eu faço sempre, eu vou aproveitar e fazer agora, tá bom? Estou mandando aqui no chat a lousa de hoje. Você não pediu, aí você era só fazer um recorte e cola, mas se quis escrever, tudo bem, tá valendo também, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Bom, voltando aqui. Estão vendo aqui o roteiro? Estamos na página 2 da aula 7 e 8, embora hoje seja a aula 10, o roteiro é 7 e 8. E está apresentado aqui o poder vinculado. Ó, o direito administrativo tem uma história sobre discussão das hipóteses em que o administrador deve realizar atos vinculados à lei, ou seja, cumprir a lei em todos os seus pormenores. A lei diz para o administrador tudo o que ele deve fazer. E sobre aquelas situações ou aquelas hipóteses em que deve realizar os atos de forma discricionária, ou seja, cumprir a lei com certa margem de liberdade. Gente, eu já falei, eu escrevi isso aqui no começo do roteiro, mas é uma noção que a gente tem, mas não é margem de liberdade, tá? É uma certa autonomia, mas o administrador não é livre para fazer alguma coisa fora da lei. A liberdade dele é sempre dentro da estrita legalidade. Bom, a gente chama, a doutrina apresenta a vinculação como um poder vinculado, e aqui eu já estou melhorando a definição para dizer que vinculação nunca foi poder. E quase todos os doutrinadores afirmam isso nos livros, mas por tradicionalismo mantém a expressão poder vinculado. E aí vamos lá, o que é vinculação? E essa aqui é a definição. Se refere à sujeição completa e irrestrita da administração ao império da lei. O que o legislador determinou é o que o administrador deve realizar naquele caso concreto. O administrador exerce poder quando aplica a lei de ofício. Aliás, o poder executivo é justamente isso. O poder executivo aplica a lei de ofício. Ele executa a lei no caso concreto. Porém, no caso de uma lei que exige sua vinculação, o administrador fica obrigado a aplicar a lei nos exatos termos impostos pelo legislador. Vamos imaginar que o fiscal de trânsito viu que era você, amigo dele, que estava estacionando em local proibido. Aí, por acaso, passando ali o chefe do fiscal de trânsito, vai olhar para o fiscal de trânsito e perguntar, vem cá, qual foi a parte do multa aquele sujeito que estacionou em local proibido que você não entendeu? Ah, mas ele é amigo meu. Não importa se é amigo seu. Ah, mas eu não vi se está... Veja, ele tem o dever de aplicar a lei de ofício nos mínimos detalhes. E aí uma coisa interessante, né? A gente estaria muito melhor chamando o poder vinculado de dever de vinculação ou de prerrogativa vinculada. E aí eu comecei a aplicar aqui a noção de ato administrativo, que eu acabei explicando para vocês até agora lá, entre aspas, na lousa, né? A conduta dos agentes possui 5 elementos essenciais e eles estão previstos lá no artigo 2º da Lei da Ação Popular: sujeito competente, objeto prescrito em lei, forma, motivo e finalidade. Dos 5 elementos do ato administrativo, 3 sempre são integralmente definidos na lei: competência do sujeito, forma e finalidade. Motivo e objeto, em algumas circunstâncias, por decisão do legislador, podem ser deixados em aberto para que o administrador decida conforme sua conveniência e oportunidade. Ou seja, o legislador, quando faz a lei, pode fazer a lei ser sempre vinculada ou ser discricionária. Quando o legislador cumpre quando ele completa os elementos lá na lei, o ato será sempre vinculado. O administrador terá o dever de fazer o que a lei manda em todos os seus pontos. Mas, em algumas situações, a lei determina ao administrador o dever de complementar. E esse dever de complementar é o que a gente chama de discricionariedade. Vamos lá, continuando. Quando a lei impõe ao administrador o dever de realizar um ato,
e os 5 elementos estão integralmente definidos na lei que impõe a sua conduta, o administrador não tem opção quanto a decidir o melhor momento de realizar o ato administrativo ou de como realizar o ato. Ele simplesmente deve cumprir a lei conforme os motivos e segundo o objeto legalmente definidos. E aí, exemplos de atos vinculados. O mais forte de todos é o chamado lançamento tributário. Vocês vão ver em direito tributário no ano que vem, mas o lançamento tributário é um ato administrativo vinculado. O fiscal não tem nenhuma possibilidade jurídica de não cobrar o tributo. Ele tem que fazer o lançamento, ele tem que definir, olha, que aquilo aconteceu daquele jeito. E ele não tem como voltar atrás. O lançamento é um ato administrativo vinculado, o administrador público, fiscal tributário, está condenado a realizar o lançamento, mesmo que ele não quisesse cobrar, mesmo que ele não gostasse de cobrar, mesmo que fosse amigo dele. Poxa, eu sei que esse cara tá passando necessidade, não vou cobrar dele. Não cabe a ele decidir isso. Uma outra coisa interessante, quando agora mudou, né? Houve uma emenda constitucional 88 e houve uma mudança uns anos atrás na Constituição, isso que está bem desatualizado. Existe no direito público brasileiro uma aposentadoria compulsória, que até antes da emenda constitucional 88, aos 70 anos de idade, todo servidor público concursado estava sujeito a ser expulso do serviço público no aniversário de 70 anos. Atualmente, algumas carreiras, principalmente a dos juízes dos tribunais superiores, a aposentadoria compulsória é aos 75 anos de idade. Ou seja, fez 75 anos de idade, a pessoa pode estar no auge da sua forma física, no auge da sua forma intelectual. Ele nunca trabalhou tão bem, nunca houve tanta eficiência na administração pública, mas a administração pública é obrigada, é um ato vinculado, 70 anos de idade ou 75 anos de idade, o administrador ele tem que ser aposentado compulsoriamente. E no caso aqui de exemplo de ato vinculado, eu errei aqui, tá bom? Esses casos aqui não são atos vinculados à Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Advogado. Veja, para cumprir os requisitos para a sua obtenção, estes requisitos não são dados pela lei. A lei manda que esses requisitos sejam dados pelo administrador. Então, se vocês puderem, por gentileza, corrigir o roteiro, eu agradeço, porque a concessão de Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Advogado não são exemplos de atos vinculados. São exemplos de ato discricionário, que só podem ser realizados porque o administrador explicitou quais são os motivos que nós devemos cumprir, quais são os requisitos, que nós devemos cumprir para a obtenção dessa concessão. Ok? Poder discricionário. Prerrogativa da administração de optar por uma dentre várias soluções juridicamente possíveis. A administração pode, mediante critério de conveniência e oportunidade, nós estamos falando aqui de mérito administrativo, escolher, decidir pela solução que entenda atender melhor o interesse público no caso concreto. Discricionariedade só existe nos limites da lei. O administrador, ao definir o mérito de seu ato, e aqui a mesma coisa, a sentença, ela pode ter julgamento de mérito, ou seja, o juiz vai dizer qual é o melhor a fazer no caso concreto, o administrador também decide o melhor a fazer no caso concreto. E está restrito à discricionariedade à forma autorizada por lei. Falar em atuação discricionária, preter legem ou contra legem, na verdade, é falar de arbítrio, abuso de poder ou ato nulo. Para quem não lembra, o administrador público, como ele só pode agir dentro da lei, não existe ato administrativo preter legem. Ele não pode ir além daquilo que a lei determinou, e muito menos contra legem. Então, por favor, se por acaso vocês ouvirem falar da possibilidade de atos administrativos preter legem, pode ter certeza que isso é um jeito bonito, um jeito suave, um jeito pleonástico de dizer que aquilo foi ilegal, que aquilo foi fora da legalidade, que aquilo foi arbitrário, que aquilo foi ilícito. O administrador não tem como, juridicamente falando, ir além da lei.
Então, não existe discricionarismos além dos limites dados pela lei, não existe discricionarismos contra a lei. Isso é completamente abusivo. Okay? E não fui eu que falei isso aí não, tá? Foi o Eli Lopes Meirelles, mas eu concordo com ele. A discricionariedade do ato costuma estar em até 2 dos elementos do ato administrativo. Porque um ato administrativo seja considerado discricionário, seu motivo precisa ser discricionário, seu objeto precisa ser discricionário, ou de repente aquele ato tem tanto motivo quanto objeto que são discricionários. Os outros elementos sempre estão vinculados, sempre estão definidos pela lei, ok? Então o ato será discricionário se a lei conferir margem de decisão ao administrador no que respeita aos motivos determinantes e ao objeto. Vamos dar exemplo de ato discricionário do administrador público. O administrador público recebe do legislador a autorização para usar o orçamento para a construção de um equipamento público. Olha, você está autorizado a gastar 5 milhões de reais para construir uma obra aqui que vai ter serviço público lá dentro. Aí o administrador público usa aqueles 5 milhões para fazer um posto de saúde. Veja, a lei não disse para ele fazer um posto de saúde, mas ele fez um posto de saúde com o dinheiro que ele recebeu da lei. Ele teve a discricionariedade, ele achou melhor fazer um posto de saúde. Ou ele recebe dinheiro e no lugar de fazer um posto de saúde, ele faz uma creche. Veja, ele usou o dinheiro, a lei não falou por que ele tinha que... Ele falou simplesmente, olha, você está autorizado a usar esse dinheiro para fazer o bem para a população. Ele pegou aquele dinheiro e fez uma creche ou fez um posto de saúde. Vou dar um outro exemplo também bobinho, mas que ajuda a falar, olha, o administrador recebeu autorização para construir uma ponte. Qual que é o objeto? É ponte. Agora, essa ponte vai ser levadiça, ela vai ser estaiada, essa ponte vai ser feita nesse trecho do rio, vai ser feito mais além do rio. Essas decisões técnicas serão discricionárias do administrador. O administrador recebe dinheiro do poder legislativo para fazer um metrô. Onde serão as estações de metrô não é uma definição dada pela lei. Gente, está tocando o telefone aqui, eu vou pedir só um minutinho para dizer. Gente, vocês me perdoem, eu esqueci de deixar o telefone no mudo. Voltando, veja, recebe autorização, recebe aprovação do legislador para fazer uma linha de metrô, uma linha de trem. O legislador não vai definir, não vai determinar na lei qual é o tipo de trem, qual é o tipo de trilho, onde vai ser a estação, tudo isso é decisão do administrador e vai ser autorizado a fazer a linha de trem, a linha de metrô do jeito que o administrador público decidir. O objeto, assim, olha, você está autorizado a fazer uma ponte, você está autorizado a fazer um metrô, você está autorizado a fazer uma linha de trem, mas o legislador não mandou fazer a linha de um jeito, de outro. Quem vai decidir tudo isso é o administrador, segundo suas razões discricionárias, segundo seu juízo de mérito, de conveniência e oportunidade. Então, mas pode acontecer também. O legislador baixa uma lei dizendo o seguinte: governador, presidente, prefeito, você tem o dever de pegar esse dinheiro e fazer com esse dinheiro determinada coisa. Ou seja, o administrador muitas vezes recebe uma incumbência meramente executiva. É muito comum, principalmente no passado, agora nem tanto, era muito comum, começou assim, na verdade, o direito administrativo, o legislativo mandando o executivo, o administrador público, executar as leis. Então, o administrador ele tinha o dever de fazer as coisas exatamente como o legislador mandava, sem margem de manobra alguma. Com a complexidade das relações sociais, com a complexidade da administração pública, o legislador começou a perceber que não dava para mandar definir todo o objeto dos atos do administrador. O administrador teria que definir muitas coisas. Tanto, por exemplo, lei do serviço público. Se o governo federal vai ter 15 ministérios, 20 ministérios, 30, 40 ministérios, isso não cabe ao legislador definir.
sabe? E, assim, quem define a quantidade de ministérios, o administrador público vai receber uma aprovação para ter tantos ministérios ou não. É claro que isso tudo tem que estar dentro do orçamento. Não importa quantos ministérios serem, existe um orçamento para atuação e esse orçamento deve ser cumprido, mas se serão 10, 12, 15 ministérios ou 20 estando dentro do orçamento, o orçamento estando cumprido, o administrador tem liberdade de ter ou não o Ministério do Meio Ambiente, ter ou não o Ministério do Trabalho, ter ou não o Ministério das Relações Exteriores. Isso é uma determinação que compete ao administrador e não ao legislativo. Todo mundo ligando para mim hoje na hora de aula, gente, desculpa, já desliguei o celular também. Bom, conforme Seabra Fagundes, aqui é o livro mais famoso dele, está na biblioteca, eu também tenho eu digitei bastante para vocês sobre ele, Controle dos Atos Administrativos em Juízo, eu acho que esse é o título do livro. Quando se fala de motivo discricionário, fala-se de ocasião para praticar o ato e da utilidade de praticá-lo. Quando se fala de objeto discricionário, fala-se do conteúdo material do ato, que é o objeto, da própria realização do ato na vida prática. Qual é a extensão do ato? Qual a profundidade desse ato? Isto é decisão discricionária do administrador. Exemplo do Seabra Fagundes. Se a censura resolve interferir na reprodução de um filme, quando ele escreveu esse livro, existia uma coisa no Brasil chamada censura. Tá? Então, era o governo que decidia se um filme poderia ser livre, se um filme podia passar para maiores de 14 anos, ou se podia ter classificação livre, ok? Então, a censura definia se ela que estabelecia uma idade mínima para entrada no cinema, se algumas cenas deveriam ser cortadas, ou se ele simplesmente não seria exibido. Na prática, o legislador não tem condições materiais de antecipar na lei todas as possibilidades de atendimento do interesse público. O legislador não tem como prever todas as medidas normativas adequadas para solucionar com clareza as várias situações vivenciadas pela administração pública. Na vida prática, surgirão situações que são imprevisíveis e nem poderiam ser imaginadas pelo legislador. Não existe vidente na legislação, o Estado é laico, tá bom, gente? Não tem como você prever certas coisas na administração pública. O administrador deve, de todo modo, aplicar a lei de ofício para atender o interesse público. É a função dele, é para isso que ele existe, é para isso que ele foi colocado lá. Então, a aplicação da lei não pode ser simplesmente de caráter lógico-dedutivo. Existe um pente fino, existe um fine-tuning que precisa ser realizado aqui e que precisam ser levados em conta quando da aplicação da lei. Justamente por causa desse problema prático, ou seja, muitas vezes por causa dessa situação de realidade, é que o administrador público tem margem para decisão. Então, a discricionariedade pode tanto estar expressa na lei, então está lá na lei, o administrador poderá fazer tal coisa, quanto está implícita pela impossibilidade material de fixação prévia de todas as condutas possíveis, ou ainda pela existência de conceitos jurídicos indeterminados, seja porque a lei, em regra, é um comando geral e abstrato. E como a lei é um comando geral e abstrato, ela não resolve casos concretos. Para resolver um caso concreto, é preciso aplicar esse comando geral e abstrato numa situação concreta. E quem faz isso é quem aplica a lei de ofício ao caso concreto. Quem faz isso é o administrador. Exemplos de atos discricionários. Nomeação de agentes públicos para, então, cargos em comissão. O então presidente Lula entendeu que o então advogado-geral da União, Toffoli, com 40 anos de idade, advogado do PT, antes de ser advogado-geral da União, tinha notável saber jurídico e reputação ilibada e o indicou para ser ministro do STF. De qualquer forma, essa nomeação ou essa indicação tinha caráter discricionário. Antony Garotinho foi discricionariamente decidido como secretário de governo de sua esposa, Rosinha Garotinho, quando foi governadora do Rio de Janeiro. O prefeito de Americana,
esqueci o nome dele, vai surgir, mas teve um prefeito americano que nomeou para ser secretária de Cultura a própria irmã. Tudo isso são atos considerados discricionários. E são atos que, assim, a lei autoriza que aconteçam. Também existe a possibilidade de... eu te ligo após a aula, desculpe. Perdão, gente. Existem atos... faltou alguns aqui também. A autorização para porte de arma. Não existe a possibilidade jurídica de nós termos o direito subjetivo a termos a posse da arma. Eu não falei, assim, existem algumas discussões boas a respeito disso, mas para você ter porte de arma, você precisa de uma autorização da Polícia Federal, e se você não tiver essa autorização, o seu porte é ilícito. Talvez você tenha até direito hoje em dia para posse da arma, mas você não tem muitas possibilidades de andar por aí armado. Você, para ter esse porte, precisa de uma autorização da Polícia Federal, e essa autorização é discricionária. E, embora alguns autores digam que o visto de entrada é discricionário, na verdade isso aqui é uma decorrência de soberania. A discricionariedade, ela está dentro de certos critérios de legalidade, e por causa disso, a autoridade que nega um ato discricionário está obrigada a te explicar por que negou. O visto de entrada, ele não é, assim, eu coloquei isso aqui de propósito, porque muitos autores falam que é discricionário, mas não é. O visto de entrada, ele pode ser realizado, ele pode ser negado, e a autoridade alfandegária, a autoridade pública do outro estado que te negou visto, ele não tem nenhuma... Ele não precisa, de forma alguma, te explicar por que negou o visto para você. Ele simplesmente negou e ponto. Mas por quê? Não te devo satisfações. E ele está dentro do exercício de sua soberania estatal, e ele não precisa te explicar por que ele te negou o visto. Agora, dentro da administração pública, se você pede um porte de arma e é negado, você tem o direito subjetivo de querer saber por que o porte de arma foi negado justamente para você. Ok? O administrador atua em função do interesse público com atribuição conferida diretamente pelo Estado. Veja, o administrador público, ele tem competência dada pelo Estado para decidir o mérito administrativo. Discricionariedade é algo que acontece pelo Estado, e a autoridade pública competente para ser discricionária é o administrador, não é o juiz. O juiz não possui competência. Se por acaso o juiz resolver substituir a competência do administrador pela discricionariedade dele, juiz, isto é uma ilegalidade flagrante. O juiz não tem o direito, não tem nenhuma possibilidade jurídica de substituir a decisão discricionária do administrador por uma decisão discricionária sua, porque a competência de ser discricionária é do administrador. O juiz, ele é incompetente para ser discricionário quando essa discricionariedade é do administrador público, ok? Quando o administrador decide de forma discricionária, foi o Estado que foi discricionário. E os critérios de conveniência e oportunidade são dessa autoridade estatal chamada administrador e de nenhuma outra. Eis aqui o ponto fundamental do direito administrativo. Se vocês puderem botar um amarelinho aí, fiquem à vontade. O Poder Judiciário, que por competência constitucional é quem aprecia toda lesão ou ameaça de direito, não tem competência para substituir o administrador em sua discricionariedade. Se o particular não gostou da decisão do administrador, o juiz só pode modificar a decisão do administrador se ficar provado que aquela decisão do administrador foi ilegal, inconstitucional, ilegítima ou arbitrária. Se aquela decisão que ele não gostou foi discricionária, mas essa discricionariedade estiver dentro da lei, vamos ter que engolir a decisão discricionária do administrador, gostemos dela ou não. Fala-se em mérito no sentido de decisão que, segundo o entendimento da autoridade, é a melhor, que cabe melhor no caso concreto. Poderia haver outra decisão naquele mesmo caso, mas o administrador decidiu de um jeito que permanece válido e eficaz. O juiz não tem autoridade para dizer que a decisão não foi melhor e que, portanto, deve ser alterada. Se o juiz não gostou da decisão, problema do juiz.
Se ele encontrar ilegalidade, ele deve anular a decisão discricionária. Se ele encontrar inconstitucionalidade, ele deve anular a decisão discricionária. Mas se ele não gostou da decisão discricionária, ele que fique não gostando. Ele é obrigado a acatar aquela decisão dada pela autoridade do Estado responsável, competente para realizá-la. O Eli Lopes Meirelles fala uma coisa bem legal. Erro é considerar-se o ato discricionário imune à apreciação judicial, pois a justiça poderá dizer sobre sua legitimidade e aos limites de opção do agente administrativo, ou seja, a conformidade da discricionariedade com a lei e com os princípios jurídicos. O que o judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz. Não pode, assim, invalidar opções administrativas ou substituir critérios técnicos por outros que repute mais convenientes e oportunos, pois essa valoração é privativa da administração. Mas pode, na verdade, aqui ele deve proclamar e coibir os abusos da administração. Atualmente, os juízes utilizam muito do princípio da proporcionalidade dos direitos fundamentais da pessoa humana para declarar a inconstitucionalidade de certos atos administrativos discricionários. Mas não, veja, o juiz tem todo o direito, tem todo o dever, a prerrogativa é dele, de declarar que um ato administrativo discricionário é ilegal ou inconstitucional. Mas isso não dá o direito ao juiz de falar assim, olha, já que a decisão é nula, eu vou decidir no lugar do administrador qual é o melhor ato administrativo discricionário a colocar aqui na situação. Isto é abuso do juiz. Ok? Gente, eu com isso encerro com vocês o que significa a prerrogativa vinculada e a prerrogativa discricionária do administrador. Pelo horário, eu acho que não vale a pena entrar no que nós efetivamente chamamos de poderes. A gente tem que falar ainda sobre poder hierárquico, tem que falar sobre poder regulamentar, e temos que falar sobre o poder normativo, melhor dizendo, que o regulamentar é uma espécie do gênero poder normativo, e nós temos que falar também de poder disciplinar, mas isso que realmente são os poderes que organizam a estrutura funcional da administração pública, nós podemos deixar para a aula que vem. Pelo horário, chegamos ao final, mas ainda dá tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, se eu corri demais, eu volto. Eu tentei ser o mais didático possível. Na verdade, eu acabei ficando a todo o tempo nessa questão de discricionariedade e vinculatividade, porque eu entendi que valia a pena a gente usar o tempo da aula toda para ficar nisso e tornar mais claro possível as questões voltadas a, talvez, a distinção mais importante que exista dentro do direito público. O administrador público está condenado a aplicar a lei de ofício. Algumas leis devem ser aplicadas de maneira vinculada. O administrador público não tem margem de manobra nenhuma para realizar a subsunção normativa. Ele é obrigado a fazer o enquadramento normativo do jeito que a lei determina a ele. Em outras circunstâncias, ele está, e a maioria dos casos, ele possui a prerrogativa de complementar o comando normativo. Ele tem a prerrogativa de decidir a melhor forma de aplicar aquela lei no caso concreto, e esta melhor forma, também chamada de mérito do ato administrativo, presente, ora no objeto, qual é a melhor ponte a ser feita, qual é a melhor estação de metrô a ser feita, qual a melhor forma de lançar uma linha de metrô. Todas essas decisões são discricionárias quanto ao objeto. E ele pode também identificar os critérios ou definir os conceitos jurídicos indeterminados, ou como realizar a concessão de certos direitos para as pessoas. Ou seja, se você por acaso quiser ter um direito à posse de arma, pode acontecer do administrador público criar um ato normativo dizendo, olha, quem quiser porte de arma, vem aqui, cumpra essas condições e será dado o porte de arma. Mas ainda que você cumpra todas essas condições, pode acontecer que o administrador ache por bem não te conceder aquilo. E existem situações em que, para você obter a carteira de advogado ou a carteira nacional de habilitação, já existem critérios específicos previamente concedidos pelo administrador, e isso são motivos determinantes, ou seja, se você cumprir esses critérios dados pelo administrador, o administrador estará obrigado, ao final, a te entregar
por direito aquilo que você pediu a ele. Ou seja, se você passar no exame de ordem, se você passar no exame da autoescola, você passa a ter o direito de receber do administrador a sua carteira de habilitação, a sua carteira da OAB. Mas veja, você não tinha de início o direito subjetivo à carteira da OAB ou à carteira de habilitação. Poxa, eu fiz 18 anos, eu quero minha carteira. Não, você só tem direito à carteira de habilitação depois de passar no exame previamente definido pela autoescola. Aliás, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Você só tem direito à carteira de habilitação se você passar no exame previamente definido pela OAB. E se por acaso um belo dia mudar a forma de realização do exame, esta nova forma é que deverá ser cumprida. Não adianta você querer usar uma forma anterior, porque afinal de contas a que está valendo naquele momento é a que foi estipulada para aquele momento, naquele tempo. Então, discricionariedade não pode ser realizada fora do comando normativo, não pode ser feito fora dos limites da legalidade. A vinculatividade é uma imposição de execução irrestrita do que já está definido na lei. Gente, falei demais de novo. Se houver, vocês não têm questões, vocês não fazem perguntas, vocês não usam o chat, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e, eventualmente, apresentar dúvidas para a gente poder discutir essas dúvidas e tornar a compreensão da matéria mais concreta. Gente, pelo horário, eu paro a gravação agora, me despeço, agradeço a presença de todas e de todos e desejo a todos um ótimo restinho de fim de semana e a gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau, gente.